A paz do Senhor a todos, eu sou o presbítero Fabiano Estevão e estamos aqui para mais uma videoaula no nosso canal. Convido você para ficar até o final desse vídeo e, se gostar, compartilhar, dar um joinha. Hoje nós estaremos ministrando a lição de número 5, que tem como título Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. Então, vamos aprender juntos sobre esse assunto muito importante que mostra, é um texto muito fascinante porque mostra como Deus deu sabedoria, uma estratégia para Paulo entrar em um campo difícil de evangelização, mas ele fez com muita sabedoria e graça do Espírito Santo. O texto áureo diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia para agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Atos 17:30. E a verdade prática, a obra evangelística floresce quando o coração sensível ao Espírito discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 17, os versículos 15 ao 20 e do 30 ao 32. E os que acompanhavam Paulo e levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Versículos 30 ao 32. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Então está aí a leitura bíblica em classe, que serve como texto base para a lição que nós vamos tratar neste momento. A introdução diz assim: partindo de Bereia, Paulo chega a Atenas, célebre por sua erudição e arte e tradição filosófica. Embora ainda fosse um centro intelectual de destaque, a cidade estava tomada pela idolatria. Ao observar tantos altares, Paulo se comoveu diante de um povo culto, porém diante do Deus verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Ele discerniu que por trás da sabedoria humana havia corações carentes de salvação. É nesse contexto que o apóstolo anuncia Cristo entre os filósofos, revelando Deus até então desconhecido. Então está aí a nossa introdução, que vai falar então sobre essa lição, aonde Paulo chega a Atenas, encontra ali uma cidade idólatra, né, embora berço da filosofia, né, cidade que apresentou ao mundo antigo filósofos como Sócrates, né, considerado o pai da filosofia, Platão e Aristóteles, que eram grandes filósofos, grandes pensadores, né? Eram homens, todos esses três filósofos, eles acreditavam, eles não eram ateus, vamos dizer assim, eles acreditavam que havia uma divindade, né? Diferente da filosofia moderna, que hoje não que seja 100%, mas hoje a grande maioria dos filósofos modernos, eles se dizem ateus, não creem em nenhum tipo de divindade, mas no mundo antigo, no berço da filosofia, quando ela assim se iniciou, né, os principais filósofos acreditavam em uma divindade, porém de uma forma muito distorcida. Os próprios epicureus e estoicos aqui, que a Bíblia fala que foram os que contenderam ali com Paulo, que discutiram
com Paulo, eles também criam em uma divindade, porém, de uma forma totalmente contrária ao que a Bíblia nos revela. Então, foi nesse contexto que Paulo teve uma brilhante, ideia, por certo, orientada pelo Espírito Santo, que deu abertura para ele poder conversar com esses sábios, esses entendidos da época da filosofia, e ele teve ousadia para falar do evangelho ali e conseguiu assim encontrar corações férteis à sua mensagem, né? Porque a Bíblia diz que Paulo, quando estava andando por Atenas, ele se comoveu realmente por ver tanta idolatria naquela cidade. Só que nesse percurso ele viu um altar que dizia, o altar ao Deus desconhecido. Está ali em Atos 17, o versículo 23, e foi nesse momento então que ele teve uma inspiração do Senhor para usar isso como uma porta de entrada para a pregação. E ali então ele diz a eles, que eu vi aí que vocês têm um altar ao Deus desconhecido, e é a esse Deus que eu quero vos anunciar. Então é um texto, é uma passagem bíblica fascinante, é um texto fascinante, onde mostra como Paulo, usado por Deus, teve uma sabedoria muito grande para conseguir uma porta de entrada para a pregação do evangelho, o qual eles tiveram que aceitar, porque eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Então Paulo resolve anunciar a eles esse Deus desconhecido. O tópico 1 diz assim: o contexto histórico, cultural e religioso de Atenas. Como é que era a cidade de Atenas na época de Paulo? Atenas, o centro intelectual marcado pela idolatria. Quando Paulo chegou a Atenas, por volta do ano 50 depois de Cristo, a cidade ainda exercia enorme influência cultural e intelectual. Apesar de sua pouca relevância política sob o domínio romano, berço de filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, Atenas destacava-se pelas artes, poesia e filosofia. Então essa era a Atena da época, uma cidade que era berço da filosofia e também uma cidade que se destacava muito as artes nessa cidade. Não era uma cidade de uma relevância política muito grande, mas era uma cidade que entregue de forte influência, filosófica e também as artes, porém uma cidade que estava muito idólatra. Foi essa cidade que Paulo encontrou, uma cidade que um contraste, apesar de ser uma cidade de muitos intelectuais, mas uma cidade de muito idolatria. O segundo subtópico diz assim: o início da evangelização na sinagoga. Atos 17 e 17. Como era seu costume, Paulo iniciou sua proclamação do evangelho na sinagoga, dialogando com judeus e gentios tementes a Deus. Esse método seguiu o princípio apostólico de anunciar o evangelho primeiro ao judeu e também ao grego. Então, Paulo inicia sua evangelização ali procurando, uma sinagoga, procurando primeiro anunciar o evangelho aos judeus, porque era um princípio que os apóstolos tinham. Primeiro eles anunciavam aos judeus e depois então aos gentios. O subtópico 3 diz assim: a proclamação do evangelho na ágora, Além da sinagoga, Paulo levou o evangelho à ágora, a praça pública onde se concentrava a vida social, política e intelectual da cidade. Ali dialogava diariamente com gentios e filósofos interessados em ouvir alguma novidade. Esse movimento revela que o evangelho não se restringe aos espaços religiosos, mas deve alcançar o coração da sociedade. Então ali Paulo ele vai proclamar o evangelho na ágora. Como a própria lição aqui já diz, era uma praça pública ali onde se reuniam, os intelectuais da cidade, e ali eles conversavam, dialogavam diariamente. Paulo então anunciou ali o evangelho do Senhor Jesus, mostrando que não basta somente
é o evangelho ser anunciado na sinagoga, né? Que se nós trazemos para os dias de hoje, podemos aí fazer uma comparação com uma igreja, né? Muito importante, nós temos um lugar para nos reunir, nós temos o templo para nós termos a liberdade de adorar a Deus, de nos unirmos em comunhão e adoração ao Senhor e também, né, nos reunirmos, é muito importante isso, nós temos um lugar de comunidade, de pertencimento espiritual, mas não podemos nos prender somente a isso. Devemos tomar o exemplo de Paulo, né, e não perder os princípios que a igreja também no Brasil se formou, que é anunciando nas praças, anunciando nos lares o evangelho do Senhor Jesus. Eu me lembro quando eu não era crente, que era bem comum a gente às vezes está em um ambiente frequentando um bar, algo parecido, em, né, campos de futebol, em lugares, e de repente ouvir o som de uma corneta anunciando a Jesus. Isso trazia temor ao meu coração, né, e foi uma das ferramentas que o Senhor usou para a minha evangelização. Então, são bons princípios que nós devemos cultivar, continuar cultivando, e foi isso que Paulo fez. Tanto ele procurava anunciar na sinagoga, como também nas praças, o Evangelho de Cristo. O nosso tópico 2 diz assim: os filósofos epicureus e estoicos. Os epicureus, o prazer como finalidade da vida. Entre os que confrontavam Paulo em Atenas estavam os filósofos epicureus, seguidores de Epicuro, né, que viveu ali entre o ano 341 e 270 a.C. Eles defendiam o prazer como bem supremo, entendido como ausência de dor e sofrimento. Eram materialistas e negavam a providência divina, admitindo a existência dos deuses apenas de forma distante e indiferente à vida humana. Então, os epicureus, eles pregavam a realização pelo prazer, né? E até acreditavam que havia uma divindade, mas que ela não se envolvia muito com o homem, que não tinha muito, né, interesse em se envolver com os humanos, né? O que vai totalmente contrário à Bíblia Sagrada, porque Deus, que é o nosso Criador, ele tem muito interesse, sim, em manter um relacionamento com o homem. Os estoicos, razão, destino e impessoalidade divina. Também dialogavam com Paulo os filósofos estoicos, seguidores de Zeno, que viveu no ano 333 até o 263 a.C., valorizavam a razão, a virtude, o autocontrole, defendendo que o homem deveria submeter-se ao destino e controlar as emoções. Embora crescem em uma divindade, concebiam Deus não como um ser pessoal, mas como uma força impessoal que permeava todas as coisas. Eram panteístas e fatalistas, negando tanto a ressurreição do corpo quanto a imortalidade individual da alma, posição que se opunha diretamente à fé cristã. Então, né, eles eram panteístas, ou seja, eles achavam que Deus e a natureza era a mesma coisa, né? O panteísmo é isso que ele prega. Ele prega que Deus e a natureza é a mesma coisa, quando que, na verdade, nós sabemos que a natureza é a obra da criação de Deus, mas ela não é Deus. Ela é obra da criação de Deus. Ela revela Deus porque ela é a obra de Deus. Assim, quando alguém olha por um prédio muito bonito, bem feito, e ali está o nome do arquiteto que desenhou aquilo ali, revela a obra do arquiteto, mas ali aquele prédio não é o arquiteto, aquele prédio é a obra do arquiteto, né? É a obra do engenheiro, né? Quando tem o nome do engenheiro ali, se sabe que o engenheiro fez todos os cálculos ali para aquela obra ficar de pé, mas aquela obra não é o engenheiro, ela é obra do engenheiro. Então, a natureza não é Deus, a natureza ela revela Deus. A natureza é obra da criação de Deus. Então era neste ambiente desses homens que Paulo estava debatendo ali. Esses homens criam dessa forma e Paulo então tinha
que anunciar o evangelho verdadeiro a eles, debater sobre esses assuntos, por isso foram embates interessantes ali, mas que o Senhor deu graça a Paulo para ele poder falar sobre esses assuntos. Paulo é levado ao Areópago, o evangelho diante da cultura. Diante das reações diversas, Paulo foi levado ao Areópago, local que designava tanto a colina de Marte quanto o conselho de sábios atenienses. Alguns o desprezaram, chamando-o de paroleiro, enquanto outros demonstravam curiosidade diante do ensino estranho que anunciava Jesus e a ressurreição. Esse episódio nos ensina que devemos estar preparados para apresentar a fé cristã em contextos intelectuais e culturais desafiadores, sem diluir a verdade do Evangelho. Por isso que nós devemos procurar conhecimento, né? Devemos procurar estar preparados para situações, às vezes, que podem acontecer, porque o Evangelho, a gente tantas vezes prega para pessoas, né, de pouca letra, pessoas de poucos estudos, como nós podemos nos deparar em algum momento com pessoas mais questionadoras, pessoas que vão mais a fundo e questionam mais a razão da nossa fé, e nós precisamos estar preparados para quando isso acontecer, nós respondemos segundo a graça do Espírito Santo, mas temos conhecimento para falarmos aquilo que realmente é a verdade, que ela possa confrontar e ir de encontro a corações sedentos. O Areópago era um lugar aonde eram resolvidos as questões civis, era tratado ali crimes graves, né? Era julgado ali crimes graves no Areópago. Também ali era debatido sobre questões religiosas e morais. Então, por isso que Paulo foi levado ali, né? Porque o discurso de Paulo chamou a atenção deles e eles então acharam que precisava ser julgado ali no Areópago essa situação, a pregação de Paulo. Veja o impacto que esta pregação causou, né? Onde alguns o chamavam de paroleiro, ou seja, de tagarela, de conversador, achavam que ele só estava jogando palavras ao vento, mas outros entenderam que as palavras dele precisavam ser ouvidas com mais atenção, porque tinha algo produtivo ali. Então, isso foi o motivo que levou eles a levar Paulo ao Areópago, né? E Deus, ele preparou Paulo para esses momentos. Deus, melhor dizendo, chamou Paulo para esses momentos, né? Paulo foi formado na cultura de fariseu, né? Então ele tinha muito conhecimento e ele, para esse momento, ele mesmo disse em um certo determinado momento que servia isso como enxerto, né, para essas questões, como esterco, né, porque serviu como adubo. Então nada daquilo que ele tinha aprendido no passado se perdeu, né, mas ele usou isso na pregação do Evangelho do Senhor. O nosso tópico 3, então, vai falar sobre o discurso de Paulo, né, no Areópago. Então, como ele se comportou ali, o que ele anunciou a eles ali. Observação cultural como ponto de contato com o Evangelho. O discurso de Paulo no Areópago apresenta um dos encontros mais significativos entre o Evangelho e a cultura helênica. Com sabedoria e sensibilidade espiritual, o apóstolo não inicia com ataques, mas constrói pontes, revelando como a verdade de Deus pode ser anunciada com firmeza e respeito em ambientes culturais adversos, né? Então isso é muito importante, né? Paulo, ali ele começa com sabedoria, né? Falando que tinha observado ali os altares que tinha, que inclusive tinha um altar ao Deus desconhecido, ou seja, ele não chega ali condenando a idolatria de primeira, assim, totalmente, né? Mas ele chega ali construindo pontes, ele chega ali usando aquilo que ele viu como uma ponte para que ele anunciasse a verdade para eles até então desconhecida.
O subtópico 2 do tópico 3 diz assim: o Deus criador, sustentador e senhor da história. Na sequência, Paulo proclama Deus como criador do mundo e de tudo que nele há, senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos humanas, nem depende do serviço humano, afirma a unidade da raça humana e a soberania divina sobre os tempos e limites das nações. Então, isso é muito interessante, né? Porque Paulo não deixa de falar verdades, né? Uma coisa é você usar com sabedoria para entrar no assunto, é usar uma brecha para entrar no assunto. Foi o que ele fez, né? Paulo usou ali a própria idolatria deles para iniciar o assunto, mas nem por isso Paulo deixou de falar a verdade a eles. Paulo anuncia a Cristo para eles, anuncia o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, que não pode ser tocado por mãos humanas, que não pode ser feito por mãos humanas, mas que é criador e senhor de todas as coisas. E o subtópico 3 ele vai nos dizer o chamado ao arrependimento e o anúncio do juízo. Está nos versículos 30 e 31 do capítulo 17. Paulo encerra o discurso com um chamado direto ao arrependimento, afirmando que Deus agora ordena que todos se arrependam, pois estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo, confirmado pela ressurreição. A reação é mista, alguns zombam, outros desejam ouvir novamente e poucos creem, entre eles Dionísio e Damares. O discurso do apóstolo no Areópago ensina que o crente deve anunciar o evangelho com coragem, fidelidade, respeito e sensibilidade cultural, sem abrir mão das verdades centrais da fé. Muito importante isso aqui, né? Muito importante esse comentário do escritor da lição, né, pastor Wagner Gabi, e muito interessante que foi essa a estratégia que Paulo usou e com muita sabedoria. Paulo pregou a eles com amor, Paulo pregou a eles com sabedoria. Paulo não foi assim muito radical no seu na sua abordagem, mas ao mesmo tempo Paulo foi firme e não deixou de anunciar as verdades, anunciou o arrependimento de pecado, anunciou a eles que eles precisavam ter uma mudança de vida, né? Alguns zombaram dele, como diz aqui, outros concordam, né? Poucos concordam, é verdade, outros ficam abertos para ouvi-lo novamente, né? Mas foi esse o discurso que Paulo fez no Areópago e que nós temos que procurar sabedoria de Deus, graça do seu Espírito para quando nos depararmos com situações, né, parecidas, né, parecidas modo de falar, né, porque Paulo aqui enfrentou muitas situações assim, nós, né, não não tem como nós nos compararmos a Paulo, as situações que Paulo viveu, mas em situações parecidas ou próximas, vamos dizer assim, que nós possamos ter a mesma sabedoria de Paulo para anunciar a Cristo, né? Porque nós temos que anunciar a Cristo. O evangelho precisa ser anunciado a todos os povos, a todas as culturas, a todas as escolaridades, a todas as pessoas de níveis de escolaridade, né? O evangelho ele é acessível, tem como ser explicado para uma pessoa analfabeta, mas ele também tem como ser explicado e tem como ele ter entrada em corações de intelectuais, de pessoas, né, letradas, de pessoas de um profundo conhecimento. Ele também tem como alcançar esses corações, porque é o Espírito Santo que convence, basta nós termos o preparo mínimo para falar a palavra certa no momento certo. É muito importante essa lição que mostra que o evangelho, né, uma vez se dizia que evangelho era só para pessoas pobres, só para as pessoas de classe baixa. Não é verdade. O tempo mostrou isso. Hoje nós temos no evangelho pessoas
de todas as classes sociais, porque o nosso Deus não é Deus de acepção de pessoas. Então, ele é um Deus que se revela ao pobre, ao oprimido, mas também se revela a pessoas letradas, a pessoas de nível social mais, né, não sei se seria a palavra certa, né, mais elevado no sentido assim cultural, né, no sentido assim cultural, no sentido financeiro, mas o evangelho do Senhor Jesus, ele é acessível a todo aquele que crê, independente da sua posição social, do seu conhecimento também intelectual. Então, que possamos entender isso, que assim como Cristo, nos tempos de Paulo, foi anunciado entre os filósofos, né? Ele se revelou, né? O Deus desconhecido se revela. Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela, né? Foi revelado entre os filósofos também. Hoje, Deus pode ser e deve ser revelado também entre os intelectuais, né? Nas universidades, em bancas acadêmicas, em congressos, Deus deve ser anunciado e anunciado com poder e graça, e é o evangelho que deve ser pregado. Paulo usou a estratégia, mas Paulo ali pregou o evangelho do Senhor Jesus. Eu me lembro aqui, para nós encerrar essa lição, de um breve testemunho de um irmão, certa vez, que foi convidado para trazer uma palestra para médicos, né? Uma pregação, uma palestra para médicos, e então ele pegou e se preparou, né? Conta a história então que ele se preparou ali para falar para aqueles médicos, e ele procurou descer muito ao linguajar dos médicos e preparou ali muitas comparações sobre medicina, sobre e falou muito sobre isso, né? E no final, então, assim, achando que tinha é, arrasado, ele perguntou então para alguém ali se a pessoa tinha gostado da palavra, e a pessoa então disse que aquilo ali ela ouvia no seu dia a dia, ela conhecia aquilo, ela esperava é, uma palavra diferente, ouvir mais sobre Deus, sobre Cristo mesmo. Isso serviu de lição para aquele homem então, né? Porque ele perdeu uma oportunidade, aquele irmão, de anunciar o evangelho com mais ênfase àquelas pessoas, né? Então foi isso que Paulo fez. Paulo usou o conhecimento deles como entrada, mas Paulo não deixou de anunciar o evangelho de Jesus como ele é. Que nós possamos tirar um bom proveito dessa lição. É somente um resumo. Quem tem acompanhado o canal aqui sabe que eu sempre digo que é só um resumo da lição da escola bíblica dominical, né? Você que gostou, você pode procurar mais canais, tem vários canais longos aí que em torno de uma hora e pouco aí na internet, no YouTube, que esclarecem melhor as lições. Eu só trago um resumo, né? Nunca passa de 30 minutos, mas é só um resumo da lição da Escola Bíblica Dominical. O meu desejo é que desperte em você conhecimento para que você busque mais, e você que pode vá a uma escola bíblica presencialmente e aprenda mais da palavra do Senhor. Eu agradeço você que chegou até o final desse vídeo e peço que, se você gostou, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva no canal, e que o Senhor te dê a bênção sobre a sua vida, e que você no próximo vídeo esteja aqui novamente para acompanhar esse canal. Que a bênção de Deus, a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e que você tenha dias abençoados na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado por você que chegou até aqui.